Bom dia a todos vocês. Estamos dando sequência aqui, a nossa semana, nossos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E esse ano nós iremos completar os 100 dias do nosso devocional. Esse devocional, ele vai, na verdade, destravar muitas áreas da sua vida. Esse devocional é uma visão que Deus deu aos nossos sacerdotes e nós iremos seguir ele à risca. Você que não montou o seu painel, que tem um livro, que foi direcionado, continue orando no seu painel. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Nós temos muitas áreas das nossas vidas que muitas vezes precisam de uma direção certa, uma direção correta, de uma palavra direta do trono de Deus. Amém? Então, a palavra do dia 15, que é o nosso 15º dia, está no livro de Daniel 2:29. Diz assim: Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Amém? Então, não sei se você já leu o livro de Daniel, mas o livro de Daniel fala que ele era um homem de oração, um homem que buscava intensamente a Deus, um homem que orava 3 vezes ao dia, E com isso Deus lhe deu muita sabedoria, muitas revelações, um homem que nele habitava o Espírito de Deus, assim como habita em mim e em você. A diferença é a busca, o quanto ele buscava, o quanto ele queria mais de Deus, o quanto ele, na verdade, tinha uma vida incessante de busca, da presença de Deus, e isso fez com que ele se tornasse um homem muito sábio. Amém? Então, o tema de hoje é sementes de revelação, Então, para você colher algo, você tem que plantar. E Daniel, na verdade, ele plantava na sua vida de oração, na sua fé, porque só ora aquele que tem fé. E temos aqui no nosso livro, não sei se você tem um livro, mas tem um livro que se chama Bom Dia, Espírito Santo, de Benny Hill, que ele fala das experiências que ele teve na busca pelo Espírito Santo. Então, Benny Hill, ele atribui a timidez, a gagueira, ele teve uma cura, durante essa busca da presença de Deus na vida dele. E diz assim aqui no livro: a oração não muda Deus, ela muda você. Então muitas coisas precisam ser mudadas em nós, A nossa busca geralmente ela tende a ser conquistas somente materiais. Mas esse devocional, esses 100 dias, ele vai nos levar, na verdade, a trabalhar muitas áreas da nossa vida. Não somente a nossa área financeira, mas também áreas que estão travadas talvez na nossa vida sentimental, familiar, emocional. Vivemos um tempo em que as pessoas têm muitos problemas emocionais, Nós temos uma sobrecarga emocional muito forte, mas o Senhor, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá visão para que a gente possa mudar, Que a gente possa viver uma vida plena, uma vida mais feliz, Uma vida mais tranquila. A prosperidade do Senhor, onde todas as áreas da nossa vida, elas andam alinhadas. Alinhadas com o quê? Alinhadas com a vontade de Deus. E quando nós andamos alinhados com a vontade de Deus, as outras áreas da nossa vida vão fluir naturalmente. Por que vão fluir naturalmente? Porque nós vamos ter resposta na nossa busca. Nós vamos ter a orientação certa na nossa busca, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se você acompanhou esses 12 dias, ali foi ministrado muito sobre ouvir e obedecer. Muitas vezes nós ouvimos, não damos muita atenção e também não obedecemos. Mas, na verdade, o que nos faz ser bem-sucedidos é ouvir, obedecer e praticar a instrução que nos foi dada. Então, como nós podemos ver aqui no livro, ele se tornou uma das mentes mais brilhantes, Porque era um homem que buscava a Deus, era um homem que tinha um relacionamento. Então, todos os homens que são bem-sucedidos, a grande maioria deles, ele tem tempo com Deus. Ele passa um tempo com Deus, e esse tempo com Deus tem que nos ser prazeroso, Tem que revelar no coração de Deus o quanto nós dependemos dele para executar determinadas tarefas, o quanto nós dependemos de Deus para fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Nós temos talentos, sim, mas eles só vão ser bem administrados quando nós buscarmos em Deus aquilo que Ele quer para a nossa vida. E era isso que Daniel fazia, E
falando de Benny Hill, era um homem que viveu grandes milagres. Se você vê o livro, se você lê o livro, você vai ver que ele viveu coisas maravilhosas com Deus, né? Como, dona Glória? Ele era um homem muito usado por Deus. Além de ele ser curado, ele também foi um instrumento de Deus para que outras pessoas fossem curadas, né? E ele tinha um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Ele constantemente tinha as experiências, né, com o Espírito Santo. Então, se nós, né, quisermos ter mais experiência, queremos ter mais sabedoria, que a nossa sabedoria ela vem de Deus, se nós queremos aplicar melhor os nossos talentos, ser usados mesmo, instrumento na mão de Deus, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, nós temos que buscar, né, ter um relacionamento com Deus, para que o Senhor nos revele os mistérios, né, que vai nos fazer saber o que há de ser. Muitas vezes nós nos fazemos muitas perguntas, né, como deveremos agir. E na verdade, quando a gente tem essa busca, né, com Deus, com o Espírito Santo, nós obtemos respostas para nossas vidas, amém? E Isaías 45 diz assim: darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Então todos nós fomos convocados por Deus, fomos chamados por Deus, temos uma missão aqui nessa terra, e para que nós possamos, né, viver a vontade de Deus, assim como o Senhor Jesus nos ensina, né, na oração do Pai Nosso, para que a vontade dele seja feita na nossa vida, é preciso buscar mais da vontade dele para nós. E essa vontade, ela só vai se aperfeiçoar quando nós estivermos alinhados com o coração de Deus, com a vontade de Deus. Então, a maneira, né, mais eficaz de se viver os planos de Deus é buscando a Ele. É aquele que pode revelar para nós todos os mistérios, responder todas as nossas indagações, todas as nossas dúvidas, nos dar direção na nossa vida, porque há coisas que nós não iremos, humanamente falando, conseguir. Mas quando nós buscamos do céu a resposta, com certeza ela virá. Nós vamos ver que vários homens da Bíblia ouviram a voz de Deus a partir de Abraão, e isso, na verdade, fez com que ele fosse um homem bem-sucedido, né? Por que Abraão era um homem bem-sucedido? Porque ele não questionou se era a voz de Deus ou não. Ele obedeceu, né, imediatamente. E isso fez com que ele fosse um homem muito abençoado, e isso fez com que ele abençoasse toda a sua casa, toda a sua família, e um homem que tinha um temor de Deus, né? A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para que nós sejamos sábios, nós temos que primeiramente temer a Deus. Temendo a Deus, nós ouvirmos a Deus e obedecemos a sua direção. Então, todo aquele que quer ser bem-sucedido, nós fazemos os nossos planos, sim, vamos fazer o nosso projeto de vida. Com certeza você tem aí muitos sonhos, todos, né? A maioria das pessoas tem sonhos, muitas vezes você não tem um sonho que seja para você, mas você tem um sonho ligado diretamente a um filho, a um neto, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor estará te direcionando nesse ano de 2025. Então é preciso ouvir a Deus e diminuirmos, né? Esse é o tema da nossa campanha desse ano. Para que Deus possa crescer em nós, é preciso que nós venhamos a diminuir. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Somos como crianças mimadas muitas vezes, querendo uma coisa que não é a vontade de Deus para nós. Então, que nós possamos, né, nesse tempo, buscar mais o Senhor em oração, ter tempo, né, da meditação, na leitura das Escrituras. Porque se você ler toda nesse devocional do dia 15, vai nos mostrar grandes homens, né, que foram bem-sucedidos, que criaram coisas, mas aqui diz que eles tinham tempo de meditação, eles tinham tempo com Deus, né, eles não negligenciaram o seu tempo com Deus, e isso fez com que eles fossem homens bem-sucedidos e também abençoadores, né, porque todo aquele que é bem-sucedido, que tem o seu coração generoso, né? Ele não somente conquista, mas ele também faz questão de abençoar as pessoas. Então, eles são grandes semeadores.
Então, muitas pessoas dizem, olha, eu não tenho tempo para orar, minha vida é muito corrida, mas que você nesse ano mude, né, a sua perspectiva, que você mude, que eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós. Muitas pessoas podem dizer o contrário, mas nós ouvimos a voz do Eterno, a voz de Deus. Então, Deus nesse ano nos direciona a fazer, né, esse devocional, a estar durante esses 100 dias para mudar os nossos hábitos, os nossos costumes, muitas vezes acelerados, na correria de resolver tantas coisas, mas que antes de nós queremos resolver, né, as questões, né, as demandas da nossa vida, a gente possa buscar aquele que tem toda a sabedoria, que tem todo o poder, que tem a direção correta para nossas vidas. Então, meus amigos, eu queria dizer para vocês que este livro vai fazer com que você seja muito bem sucedido nesse ano 2025. Mesmo que todos digam que não, Deus está dizendo que sim. Desde que você siga corretamente. Vou dar um exemplo. Não adianta você montar o painel e você não orar todos os dias. Então, você tem que fazer corretamente a direção que tem sido dada. Se nós olharmos a vida de Noé, ele seguiu corretamente como Deus o instruiu. Moisés também fez conforme Deus o instruiu. Então, quando nós seguimos as instruções, não há nenhum erro. Assim como se eu for fazer um bolo e faltar alguma coisa, com certeza ele não irá ficar bom. Mas se você seguir direitinho a receita, com certeza sairá um bolo muito gostoso. E assim também, isso é instrução de cozinheira, gente. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente segue corretamente, que a gente não quer mudar, que muitas vezes a gente quer mudar, quer inventar, e não precisa. Deus já está nos dando a direção correta, né, da maneira que Ele quer, porque Ele nos ama e Ele com certeza quer que a gente viva uma vida plena aqui na Terra. Que a gente, na nossa missão, a gente seja bem sucedido. Porque eu e você aqui na Terra somos um missionário de Deus. Então o Senhor quer que nós tenhamos um ano de 2025 cheio da graça, cheio da direção, cheio das bênçãos dEle. Então que nós possamos, né, seguir aqui este livro, este devocional que vai nos levar a ficar mais tempo perto dEle, a buscar mais dEle. Ele vai nos revelar todos os mistérios, né? Ele vai nos fazer saber aquilo que está oculto, aquilo que não entendemos, aquilo que a nossa mente não consegue captar, mas o nosso Espírito vai poder revelar através da nossa ligação com o Espírito de Deus. Amém? Então, que você não se esqueça de que nós temos que buscar a Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. E nós podemos achá-lo, nós temos esse acesso, graças ao sacrifício de Jesus. Nós podemos buscar o Senhor, nós podemos ter um relacionamento com Ele e que seja muito prazeroso a sua busca, que o Senhor possa revelar tudo que tiver oculto, tudo aquilo que muitas vezes você não conseguiu destravar até hoje. Talvez eu não sei a sua idade, eu não sei o que você intenta no seu coração, mas o Senhor, Ele conhece os seus sonhos, os seus projetos, mas Ele quer que nós venhamos a buscá-lo, que nós não venhamos a construir algo sem fazer um projeto junto com Ele. Ele quer que o projeto seja feito juntamente com Ele. Então, vamos fazer o nosso projeto junto com o nosso Pai, né? Com alegria, com fé, crendo que Ele vai fazer o melhor por nós, né? Então, que seja um tempo assim, um ano de 2025 maravilhoso na sua vida, na sua família, e que você possa buscar o Senhor de todo o seu coração. Que não seja algo feito porque alguém está falando para você fazer, mas que você creia que este é o melhor, que o Senhor usou um homem, um sacerdote, para dar essa visão, para que você tenha uma vida plena, um ano maravilhoso, um ano de 2025 cheio da graça, da bondade, né? Cheio do amor de Deus, que quem ama sempre dá o melhor, e o Senhor quer sempre dar o melhor para nós. Amém? Então que nós não venhamos esse ano negligenciar esse livro que nos foi indicado, que Ele possa nos instruir nessa caminhada, nessa jornada, para que todo desânimo, né, muitas vezes na caminhada, a gente começa a deixar os nossos sonhos para trás, esquece muitas vezes dos sonhos que já teve, mas o Senhor quer reavivar nosso sonho, e para isso precisamos estar perto dEle. Amém?
Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós no mínimo detalhe, te agradecer porque o Senhor, Pai, tem nos dado estratégia, tem nos dado direção, porque o Senhor quer, Pai, a tua vontade na nossa vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e para que possamos conhecer a tua vontade, Pai, nós temos que buscar o Senhor. Ficar com o Senhor, Pai, que é algo tão prazeroso, tão maravilhoso, que o Senhor nos concede essa graça, não é pelo nosso merecimento, mas é pelo teu amor, Pai, que está sobre as nossas vidas. E o Senhor, como Pai bondoso que é, quer nos instruir no caminho, quer nos ajudar e quer nos conduzir. E é isso que nós buscamos, Pai. Que cada irmão meu que está aqui nesse momento, Pai, nessa manhã, assistindo, Senhor, que ele possa, Pai, ter a certeza no coração que se ele crer, Deus fará coisas grandes e maravilhosas. Se ele seguir as suas instruções, as suas orientações, o Senhor revelará grandes coisas na vida dele e na minha também. E assim eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.